Muito bom dia para você, Renata Lopretti. Que saudade de você. Milton, saudades. Quanto tempo a gente estava se desencontrando. Pois é, eu saía de férias, você estava aqui, daí eu voltava, você saía de férias, a gente não conseguia se encontrar aqui nesse espaço público. Estamos de volta, Milton. Estamos de volta e não é por falta de novidade que estamos de volta, amiga, porque tivemos aí uma semana importantíssima com essa votação que acabou salvando o governo Temer nesse momento. E a partir disso a gente quer entender quais são os desdobramentos, o que vem daqui para frente, Renata. Então, a gente está assistindo desde a votação de quarta-feira um esforço grande do governo para realmente mudar a página, virar a página e mudar a pauta. E recolocar no centro da discussão a votação da agenda econômica do governo com ênfase no assunto da reforma da Previdência. Súbito, a reforma da Previdência que estava abandonada, esquecida, e já ninguém mais dava, nem dentro nem fora do Congresso, muito por ela, voltou a ser o grande assunto. E eu acho que é um momento importante para a gente entender que o governo faz essa operação de troca de assunto e de instalação da reforma da Previdência no centro do discurso por necessidades várias. Mas é bom a gente entender também a distância entre desejo e discurso e realidade. Porque na prática o que a votação de quarta-feira mostrou, Milton, é uma realidade bem diferente disso. Primeiro, um encolhimento real da base do Michel Temer em relação a outros momentos do próprio governo em que ele conseguiu votar, por exemplo, a emenda do teto de gastos. E teve ali maioria constitucional para fazer isso. Né? De lá para cá a base encolheu, ela foi mais do que suficiente para salvar o mandato do Temer, mas no próprio papel ela não é suficiente para fazer algo como que exija o quórum da reforma da Previdência, que exija os 308 votos da reforma da Previdência. Até porque, muito longe disso. Até porque, Renata, a matemática da política ela não é tão simples assim, não é 1 mais 1 soma 2. Exatamente, eu ia falar para você que nem quando a gente não olha simplesmente os números, quando a gente vai além dos números, daí que fica mais complicado mesmo, porque a base que votou para o Temer ficar não é a mesma que votaria por uma reforma da Previdência. Você tem, é verdade, num partido como o PSDB, que rachou ao meio ali entre Temer fica e Temer sai, mais deputados que poderiam votar a favor da reforma da Previdência. Não todos, mas mais deputados. Por outro lado, nesse imenso lago de votos aí do chamado Centrão, que foi o que salvou a pele do Michel Temer, se você olhar a votação para o Temer ficar não foi muito diferente da votação, por exemplo, do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, ali no início de 2015. Nesse imenso lago aí de votos do Centrão, você tem uma resistência enorme à reforma da Previdência. Então não dá para fazer nem mesmo, Milton, a conta de quantos votos estariam faltando na aritmética entre os votos que salvaram Temer e os necessários para a reforma da Previdência. Então nós estamos vivendo aí um momento em que a gente vai ter um certo ruído entre a pauta que o governo diz que quer levar adiante e o tamanho real da sua base agora, que ele vai tentar recompor. Mas essa recomposição, Milton, ela é muito no sentido do que é a realidade do apoio ao Michel Temer hoje, quer dizer, ela não vai no sentido, pelo contrário, assim, você vê que você assiste no momento, são esses partidos do Centrão num ataque especulativo ao espaço do PSDB, que não compareceu ali com todos os seus votos longe disso para salvar o Michel Temer. Mas ao mesmo tempo a gente vê o próprio governo parece se movimentando para trazer o PSDB ou segurar o PSDB ainda ao seu lado. O governo vai fazer sim esse movimento, Milton, até porque um governo que não é exatamente forte, ou seja, que conseguiu sobreviver, mas que tem problemas de sustentabilidade para aprovar emendas constitucionais, ele não pode se permitir o luxo de sair retaliando todo mundo e colocando todo mundo para fora. A tentativa vai ser, Milton, de acomodação.
sem dúvida. Enquanto o PSDB tenta resolver lá os problemas dele, que são muito maiores e vão muito além da divisão nessa votação aí de quarta-feira para arquivar a denúncia contra o Michel Temer, né? Então vai ser feita essa tentativa, você tem razão, a tentativa vai ser de acomodação e de trazer o PSDB de volta. Mas isso não é uma operação simples, Milton. Em resumo, você vai ter o governo tentando virar a pauta para essa coisa das reformas, mas com problemas de coerência e não só nessa questão matemática da base, Milton. Você pode ver que existe todo um outro movimento dentro do governo e de apoiadores do governo no Congresso que não vão na linha das reformas, que não vão na linha de estancar a gastança, de fechar as torneiras. Pelo contrário, até para viabilizar a operação de sobrevivência do Temer, o que o governo fez foi abrir muitas torneiras, né? E torneiras várias para agradar os deputados, na contramão da equipe econômica que agora está aí, vai tentar aproveitar esse espaço. Você vê o ministro Henrique Meirelles fazendo o discurso da reforma da Previdência novamente, mas você tem, por outro lado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi fundamental para o Temer conseguir essa vitória na Câmara, ele mesmo dizendo que a base encolheu, que o governo encolheu e que precisaria de um outro rearranjo de forças para essas coisas serem possíveis. Então, o que a gente deve assistir nas próximas semanas, Milton, é aquele ruído entre o que o governo gostaria de ser no pós-denúncia e a realidade do que ele tem para tocar a vida no Congresso. O Michel Temer deu uma amostra clara de que votos para sobreviver ele tem, mas a ideia de que o governo possa ficar muito diferente e superar as suas dificuldades operacionais depois disso, essa ideia ainda está por ser demonstrada, Milton. Uma palavra final aqui sobre o PSDB. O que vai acontecer com o partido? Então, o PSDB está na pior situação de todas. Ele foi o grande perdedor da votação de quarta-feira, porque ele foi o único partido que perdeu, ao mesmo tempo, o discurso eleitoral e o protagonismo do governo. Ele pode até ficar com os cargos que tem atualmente, mas não tenha dúvida de que ele está menor nesse arranjo, porque por motivos óbvios ali, porque ficou claro na votação a divisão do partido, a ideia de que muita gente ali gostaria de não estar mais atrelada à impopularidade do governo Temer, de olho na eleição de 2018. Então, o PSDB perdeu nas duas pontas, ninguém mais perdeu nas duas pontas na votação de quarta-feira. E a sua divisão interna vai continuar se manifestando de outras maneiras. Nós assistimos, por exemplo, mais um capítulo da saga Quem vai comandar o PSDB essa semana. É uma saga que se desenrola desde a delação da JBS, a mesma que vitimou o Michel Temer, vitimou o Aécio Neves. Ele não tem mais condições de aparecer na fita, na frente da foto como presidente do partido, mas ele tem suficiente controle da máquina para evitar que se arrume uma solução imediata e definitiva para o controle. O senador Tasso Gereissati, que está ocupando interinamente a presidência, até ameaçou fazer um não quero mais essa semana, porque a própria votação que deu sobrevivência ao Michel Temer deixou clara a influência do Aécio Neves ainda no partido, mas os tucanos acabaram com uma solução acomodatícia, como outras tantas que eles já tomaram, decidindo não decidir. Tasso Gereissati continuou presidente interino, mas a gente percebe que o Aécio Neves continua influindo e eles vão carregar a charanga desse jeito, pelo menos até o final do ano, Milton, quando eles estão prometendo renovar a liderança e talvez escolher o candidato à presidência. Esse é um pleito do governador Geraldo Alckmin, porque para ele, quanto mais cedo se escolher o candidato, melhor. Ele tem mais chances em relação ao principal competidor interno dele hoje, que ironicamente é o seu afilhado João Dória, prefeito de São Paulo, mas até lá muita água vai rolar, Milton. Os tucanos estão longe de sair desse divã em que eles mesmos se colocaram. Tá certo. Olha, vou só para fechar aqui a nossa conversa. Você acabou de incluir no nosso vocabulário aqui, porque o pessoal fica pegando no meu pé aqui no jornal, especialmente a Cássia Godoy,
Imagina, eu nunca faço isso. Às vezes eu uso umas expressões e ela fica olhando para mim e diz assim, mas o que isso significa? E você acabou de trazer um desses vocabulários maravilhosos, vai continuar tocando a charanga. O que eu fiz, viu? Não, você falou, você disse, vai tocar a charanga. Vamos tocar a charanga. Vamos tocar a charanga. É isso. É isso mesmo, não, tem tudo a ver, é tocar a charanga mesmo, que é aquela bandinha lá com instrumento e tal. É isso mesmo, você tem toda a razão, mas eu fiquei só assim que você falou tocar charanga, a Cássia já olhou pra mim assim, Pede desculpa pra Cássia Godoy. Não peça não, pelo contrário. Pelo contrário, diferenças são riquezas, estou incluindo aqui no nosso glossário. Então tá bom. Obrigado, até mais, Renata. Bom fim de semana pra todo mundo.